Meus queridos irmãos, que Jesus nos abençoe. E desça sobre nós as suas luzes, para que possamos entender cada vez mais cada uma das suas lições. Lições que estamos aprendendo dia por dia em nossas próprias lutas, principalmente quando nós atendemos aquela recomendação de Santo Agostinho, que está no Livro dos Espíritos, quando ele nos diz que é preciso que diariamente, antes de nos recolhermos, façamos uma inspeção, vamos assim dizer, em tudo que realizamos durante o dia. Por quê? Se formos sinceros conosco mesmos, vamos nos organizar, marcando aqueles pontinhos que nós conseguimos marcar positivamente a nosso favor. A hora em que calamos uma resposta meio mal criada, a hora em que olhamos um pobre e mesmo que não tenhamos nada para dar, fizemos uma prece para que Deus o amparasse na sua dor, e tantas outras coisas pequeninas e muitas vezes maiores do que outras que fizemos ou deixamos de fazer. Se formos bem organizados, nós vamos marcar com aquela cruzinha o que foi bom e com duas cruzinhas o que foi ruim, para sabermos que temos que ter mais força no dia seguinte para vencer mais uma. Isso é importante, principalmente neste momento que a Terra atravessa, onde parece-nos que os homens estão esquecidos de que há 2018 anos nós temos um código de conduta que, se tivesse sido seguido, nós não estaríamos, pelo menos, ainda aqui na Terra, nesta encarnação, já teríamos avançado um pouquinho mais. Isso nos leva a pensar o quanto nós precisamos ter vigilância. E esta vigilância começa exatamente quando nós damos o verdadeiro valor ao Evangelho de Jesus. Não há uma só palavra dita por ele, não há um só gesto que não tenha para nós um valor inestimável. É preciso que pensemos nisso, porque muitas vezes nós lembramos a palavra de André Luiz. Nossa responsabilidade é do tamanho do nosso conhecimento. É por isso que, embora nós não tenhamos nenhum título para apresentar, nós nos arvoramos em estudar com todos aqueles que se dispõem a utilizar a oportunidade que Deus nos dá de estarmos reunidos, como temos estado todos os dias,
cada um no seu dia marcado para fazer aquele trabalho que lhe compete, dentro de uma casa abençoada pelo trabalho que faz, estendendo as mãos de cada um de nós no passe, na água que damos, no pão que oferecemos, no enxoval onde tantas mãos trabalharam, enfim, numa casa que se preocupa e faz o trabalho de evangelização. É por isso que nós vamos hoje conversar com vocês sobre um exemplo que nos foi deixado há muitos séculos atrás. Um exemplo de determinação, um exemplo de vigilância, um exemplo de boa vontade, um exemplo de fé. Vamos hoje lembrar uma figura que até não é muito citada no Evangelho, mas que o exemplo que deixou pode nos servir todos os dias de orientação para os nossos passos. Vamos falar sobre Zaqueu. Zaqueu era um fariseu. E como nós sabemos, os fariseus eram tidos na Judéia como pessoas de má vida. Eram odiados. Se não eram perseguidos, era porque Roma os protegia. E a raiva que tinham contra ele era porque ele era o coletor de impostos que Roma cobrava dos judeus. E aqueles que eram escolhidos para serem esses coletores eram odiados por todos, porque se achavam roubados. Mas Zaqueu era um homem que tinha herdado a riqueza dos seus familiares anteriores. Era um homem que tinha muitos e muitos trabalhadores aos quais ele dava trabalho para poderem se sustentar suas famílias. Zaqueu tinha suas convicções religiosas e sabia que precisava cumprir a lei, mas, tão acusado de tantas coisas, ele muitas vezes ficava ele mesmo indeciso. De repente, surge aos ouvidos de Zaqueu a notícia de que havia alguém que estava vindo de Jerusalém, atravessando as cidades, ensinando coisas diferentes de tudo aquilo que eles haviam aprendido desde a infância. Não ensinava com ares de mestre, mas ensinava com amor. Mas Zaqueu começou a ficar indeciso, porque naquela época já havia fofoca. Fofoca, disse-me-disse, notícias, é uma coisa muito antiga na humanidade. E cada um que vinha falar de Jesus para Zaqueu contava uma coisa diferente. Uns diziam, ele curou um homem que tinha a mão atrofiada e curou dentro da sinagoga. Como podia ser isso? Ele tocou a mão atrofiada do homem e a mão voltou a se mover. E outro chegava e dizia,
mas ele desrespeitou a lei porque não podia fazer isso dentro da sinagoga. Zaqueu ficava, nessa hora, indeciso. Vinha outro e dizia: você sabia, Zaqueu, que ele impediu que uma adúltera fosse apedrejada? E Zaqueu dizia: mas como? Não é da lei? Como é que ele não cumpre a lei? E outro chegava e dizia para ele: sabe, Zaqueu, Jesus curou o cego que estava na entrada da cidade, aqui em Jericó. E o outro dizia: que nada, isso tudo é bobagem, o homem não ficou curado coisa nenhuma. Aí, o que surge com estas informações variadas? Naturalmente, a indecisão de Zaqueu. Acreditava ou não? Era verdade? Então, por que ele desobedecia a lei? Que manda ser olho por olho, dente por dente, e ele mandava amar os inimigos? Como podia ser? E um dia surgiu na cidade a ideia de que Zaqueu viria a Jericó. Havia uma multidão enorme esperando por ele, aleijados, cegos, paralíticos, todos aguardando a chegada de Jesus. E aqueles outros que vinham para contestar. E também confirmar junto a Jesus que Zaqueu era um homem de má vida, era um fariseu. Será que Jesus ia ouvi-lo? Ele era rico e Jesus tinha condenado as riquezas. Então, aquela multidão saiu pelas ruas. E Zaqueu disse: não, hoje eu vou me certificar de quem é este homem de quem tanto falam. Mas quando ele chegou na rua, havia uma multidão enorme, e ele era de baixa estatura, e disse: ah, não vou poder vê-lo. De repente, ele olha mais adiante e vê um grande sicômoro. O sicômoro é uma árvore robusta, forte, muito conhecida no Oriente. E seus ramos são mais baixos e fortes, robustos. E ele pensou: vou subir naquele sicômoro. E, naturalmente, de lá eu verei Jesus. Correu à frente de todo mundo, subiu no sicômoro e ficou lá, sentado da maneira que ele podia. E, de repente, ele começa a ver a figura de Jesus se aproximando, falando com um, afagando uma criança, colocando a mão sobre um doente. E a figura de Jesus tomou conta do coração de Zaqueu. Meu Deus, que paz ele transmite, que amor com que ele faz um carinho numa criança. Não, este homem deve ser diferente. Este homem deve ser um enviado de Deus. Mas será? Nisto, Jesus passa devagarinho debaixo do sicômoro, para e diz: Zaqueu, apressa-te, desce e vai preparar-me um almoço, porque me agrada conhecer-te, me agrada acolher-me em tua casa no dia de hoje.
Vocês podem imaginar o que é que Zaqueu sentiu naquela hora? Justamente ele, que tinha tantas dúvidas, tinha sido escolhido para acolher em sua casa aquele homem de quem falavam tanta coisa. Ele saiu correndo, foi ao seu palácio, mandou que preparassem um banquete, mas não só para ele e os visitantes. Todos os que quisessem participar podiam entrar e participar do banquete. E tem mais: poderiam os próprios empregados, todos eles, fazer também um banquete para eles, porque aquele era um dia especial. E eles, que eram aqueles homens que trabalhavam sustentando aquelas terras todas, onde havia pastos, plantações que o enriqueciam, tinham que participar daquele momento feliz. E assim foi. Passou-se a tarde, fizeram um banquete, e Jesus começou a conversar com Zaqueu. Conversaram muito. Zaqueu pôs todas as suas dúvidas aos ouvidos de Jesus. E pouco a pouco, o Senhor foi desfazendo, uma a uma. Não, nós não podemos ser contra as riquezas. O amor nos ensina a dividir as nossas riquezas, dando o pão àquele que tem fome, o agasalho a quem tem frio, fazendo com que o nosso empregado, que trabalha o dia inteiro fazendo plantações, tenha um local onde repousar à noite, para no dia seguinte ter onde e como trabalhar com tranquilidade. Mas amar os inimigos? O que é preferível, meu filho? Amar os inimigos e passar a tê-los como amigos, ou tê-los eternamente como inimigos, nos acusando, nos perseguindo, nos ameaçando? Não é melhor amá-los? Mas é difícil. Primeiro, perdoe. Porque depois, se você perdoou realmente, você já lançou uma sementezinha no coração dele. E amanhã, ele pode perdoar também você. E pode ser aquele amigo de quem você vai precisar um dia, quem sabe? A vida é cheia de surpresas. E foi assim, palavra por palavra, Jesus esclareceu Zaqueu. Ao final da noite, depois da festa, Zaqueu ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, a partir de hoje, dividirei metade dos meus bens entre aqueles que me servem. E, naturalmente, hei de te seguir até o fim. Vou tentar perdoar meus inimigos. Vou colocar a semente deste amor que tu trouxeste para mim, para fazer com que ela cresça e eu um dia possa me apresentar diante de ti, puro e limpo de coração. Aí Jesus abençoou e disse: hoje entrou a salvação na tua casa, porque, como filho de Deus que és, eu também vim para ti, porque eu vim para salvar tudo aquilo que parecia perdido. Por que que eu me emociono tanto quando eu leio essa passagem de Zaqueu? Porque uma casa como esta, e como outras tantas casas
que se erguem cada vez mais por aí, pelo nosso Brasil. Conheço casas sérias, onde se estuda Kardec, onde se descobre a beleza do Evangelho, onde aprendemos na Gênese o grande trabalho que Jesus teve para criar este mundo, de forma que um dia nós pudéssemos usufruir da beleza de um jardim, ver as árvores, todas elas com suas folhinhas unidas, nos trazendo um pouco da brisa que nós precisamos num dia de calor. Quanto trabalho para Jesus criar a água que nem sempre nós valorizamos com as lições que ela nos traz. Sem água não haveria vida. E nós passamos de repente por um rio e vemos o rio desprezado, abandonado, cheio de escolhos que lançam, mas que o rio, com serenidade, contorna, porque o rio tem uma tarefa a cumprir. Ele tem que chegar ao mar, ele tem que, pelas suas margens, fazer com que as sementes produzam a água que chega muitas vezes sob nossos protestos, a chuva, mas a chuva limpa a atmosfera, limpa as folhas das árvores de todas as poeiras, de tudo aquilo que elas acumularam durante dias e dias de sol, para que nós tenhamos saúde e possamos respirar um ar puro. Nós esquecemos de tudo isso. Nós não valorizamos isso tudo, mas é preciso que aprendamos a valorizar. São as riquezas, que são riquezas, sim, importantes. Importante é aquele homem do campo que está plantando, tão importante quanto aquele professor que esteja ensinando a criança a ser honesta, a ser amiga, a respeitar seus pais, a respeitar seus mestres, a criar ideais de uma vida melhor para a sua própria vida e para a vida dos seus conterrâneos. Tudo isso é riqueza que todos nós temos nas nossas mãos. Quando nós somos crianças e aprendemos a ler, a primeira coisa que nós devíamos aprender seria o nome de Deus. Deus. Como se escreve Deus? D-E-U-S na nossa língua, God em inglês, Dieu em francês, mas seria a primeira palavra que nós deveríamos ensinar às nossas crianças. Porque tudo nos vem de Deus, tudo. A nossa vida, a vida daqueles que amamos e a vida daqueles que nós vamos aprender a amar. Talvez não nesta encarnação, porque ainda não temos conosco amor suficiente para perdoar. Mas a vida é tão substancial em poder, em verdade e em amor, que um dia o inimigo vai ser acalentado pelos nossos braços, como se fosse o maior dos bens recebidos de Deus. Não é lindo pensar nisso? É. Então vamos ensinar isso àqueles que nos cercam. Há muitas pessoas que envelhecem e nunca sentiram o prazer de dizer: esqueci tudo que fulano fez comigo. Graças a Deus, vou morrer em paz. E há outras pessoas que envelhecem cercado pelo amor dos seus filhos, dos seus netos. Enfim, queridos, eu sempre me emociono
quando eu leio a história de Zaqueu. Cada um de nós é um Zaqueu. E eu pergunto, será que nós procuramos, como Zaqueu, ganhar discernimento para separar o que é verdade do que é mentira? Será que nós, como Zaqueu, tivemos a coragem de buscar com todo esforço o sicômoro de uma casa que se ergue como esta árvore maravilhosa para nos esclarecer? Muitos vêm para se curar fisicamente, mas saem curados espiritualmente, porque tiveram as lições da fé, da resignação, da aceitação da dor, do porquê do sofrimento, da necessidade de perdoar, da necessidade de amar o inimigo para torná-lo amigo. Então, será que nós aproveitamos este sicômoro para conhecer isso tudo e levar adiante as nossas mãos para distribuir o pão, o agasalho, o teto? Ver o que nossos irmãos menores que estão aqui em necessidade maior, o que é que nós estamos oferecendo a eles? Temos que utilizar nossas mãos. Nós temos duas mãos. Às vezes, nós nos resignamos e nos sentimos muito felizes de estender o pão para o faminto, mas seria tão bom que tivéssemos ao lado do pão um copo de leite, porque nós temos duas mãos, podemos com uma segurar o pão e com outro copo de leite. Então, todas essas coisas podem surgir pelo nosso estudo do Evangelho, quando Jesus diz para todos nós que estamos aqui reunidos para aprender o que Ele nos ensinou. O amor cobre a multidão de todos os pecados. Que Jesus nos inspire para que possamos sair um dia da terra lembrando essas palavras. De certo, eu ainda tenho muito pecado para resgatar. Não sou tão boa como eu gostaria de ser, não sou tão generosa como eu gostaria de ser, não sou tão piedosa para perdoar como poderia perdoar, mas criei dentro de mim uma semente de amor que vai crescer e um dia todos esses pecados se transformarão em luz, como em luz se transformaram todos esses que hoje, do plano espiritual, estão aqui nos recebendo com o calor do seu amor, da sua atenção, do seu cuidado, do seu desejo de nos verem crescer. Como Zaqueu, vamos nos colocar diante de Jesus e dizer: Senhor, hoje Tu entraste na minha casa. Que Deus nos abençoe, meus queridos, e nos proteja e dê forças a todos nós para podermos continuar sob este sicômoro, aguardando a hora de conhecer melhor Jesus. Muita paz para todos.